Bom dia a todos, a todos. Nós estamos dando início a mais um programa, Uma Janela para o Mundo, visões do programa Santiago Dantas. O nosso programa, que envolve 3 universidades paulistas, a Unesp, a Unicamp e a PUC de São Paulo, possui um programa de pós-graduação em Relações Internacionais e dentro da expectativa e da proposta do programa, nós estamos trazendo ao público a oportunidade para o aprofundamento de certas questões do campo das relações internacionais, permitindo então uma informação mais bem refinada, mais atualizada e mais aprofundada. Nós contamos com o apoio da assessoria de comunicação da Unesp, com a equipe do Oscar D'Ambrosio, Roberto e Amanda, e aqui pelo programa do nosso estudante Ângelo Lira. Agradecemos a todos os participantes. A qualquer momento, fiquem muito à vontade para encaminhar questões por escrito. E se não pudermos hoje, no espaço de duração do programa, a responder, posteriormente entraremos em contato e assim mantemos a possibilidade da nossa reflexão conjunta. O tema de hoje é revolução e contra-revolução no Oriente Médio. E para isso nós temos como convidado um especialista no tema, professor Reginaldo Nasser, da PUC de São Paulo e do programa Santiago Dantas, a quem agradecemos pela participação, pela presença. Prazer. Reginaldo, seu texto para a divulgação do nosso programa de hoje, você retoma o início do século XX e que com o término, com a desintegração do Império Otomano, havia consideração que essa região seria um remanso. Ao contrário, ao passar do tempo, e agora um século depois desses fatos do início do século XX, tornou-se uma das regiões mais turbulentas do mundo. Então, para nós iniciarmos o nosso debate, a sua exposição, quais são as consequências das ações políticas das grandes potências nessa região do mundo? Então, ela passou a ser uma das últimas regiões do mundo a serem disputadas, né? Quer dizer, o que já havia acontecido na África, Ásia e América Latina, né? O Oriente Médio passou relativamente incólume, porque ali estava o Império Otomano, né? Durante mais de 5 séculos, né? E isso, portanto, era uma área que não havia intromissão de nenhuma potência. Isso é de um lado. Então, de outro, quando termina a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes e a Liga das Nações, também era uma época de experimento, vamos dizer assim, né? E essa área de experimento e laboratório passou a ser o Oriente Médio. Em torno disso, o que apareceu interessante foi o sistema de mandatos, né? Então, de um lado, os europeus gostariam que permanecesse a fórmula, a arquitetura do colonialismo, tal como já haviam feito. Os americanos não, queriam alguma outra coisa diferente. Então, nas palavras do Wilson, ele disse assim, bom, não pode ser colônia, mas também eles não podem ser estados independentes. Então ele encontrou uma fórmula, um híbrido, que é o sistema de mandato, que colocaria os tutores, né? E os principais tutores aí dessa região foram Inglaterra e França, né? E, portanto, a partir daí, você tem uma série de disputas, né, na região. Hoje em dia, alguns historiadores têm voltado a esse período e lembrando, por exemplo, que o Irã era disputado pela Rússia, com a Revolução Russa, os bolcheviques chegaram a entrar no norte do Irã, então a Inglaterra atenta, ou seja, aí começa todo um jogo entre as grandes potências que vem até os dias de hoje. E, portanto, há para você uma razão de quase uma causalidade entre esse tipo de ação política, de experimentos, e as consequências no mundo contemporâneo. Hoje em dia, por exemplo, quando se olha para o Oriente Médio, vem as variáveis que se colocam. Religião, etnia, etc. Lógico que isso já havia essa diversidade, já havia tensões, mas não nessa dimensão. É isso que é importante. Então, por exemplo, tem um historiador que ele fala as linhas, as fendas do deserto, ele usa essa metáfora, que as grandes potências começaram a estimular, né, a municiar o conflito entre essas facções. É aquela velha história, dividir para reinar, né? Então o Líbano, por exemplo, né, que esteve sob a tutela francesa. Então lá tem os xiitas, tem os sunitas, tem os drusos, eles
tem os maronitas, que são cristãos, eles forçaram essa divisão e municiaram alguns, quer dizer, os aliados foram os cristãos franceses, colocavam contra, e o Líbano é um dos lugares hoje que relativamente o equilíbrio que ele tem é em torno disso, até hoje, e que é uma pena, porque volta e meia, quando vem o desequilíbrio é guerra civil, né? Então, todas essas divisões elas existem, não foram criadas pelas grandes potências, mas elas incentivam, elas empoderam, elas dão armas, elas dão recursos, né? E os líderes dessas facções também tiram proveito disso. Não vou colocar aqui isso, o Oriente Médio e as suas elites são um objeto passivo dessa ação, de forma nenhuma. As articulações são feitas entre essas elites locais, né, e as elites internacionais, inglesa, francesa, e depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos na região. E você entende que no caso específico, que é uma das questões mais sempre perceptíveis no caso do Oriente Médio, da relação com Israel e a Palestina, como é que ela se insere ou não nessa ótica analítica que você propôs? Sim, eu entendo que a criação do Estado de Israel, né, ela, após a Segunda Guerra Mundial, ela vem dentro de um processo, né? Então, alguns colocam como marco a criação. Eu diria que a criação de Israel é apenas um episódio de um processo. E esse processo é um processo de colonialismo, né? Quer dizer, o que houve na região da Palestina, né, foi um colonialismo em substituição da Inglaterra por Israel. Quer dizer, então, quando tem um mandato inglês, nós estávamos falando do mandato, a região da Palestina fica sob supervisão da Inglaterra, né, Império Britânico. E o Império Britânico, através da Declaração Balfour, ele vai dizer o seguinte, pode ser que ele entende que possa existir um Estado judeu na região. Quando ele dá essa senha, começa já uma movimentação em torno disso, né? Então, já tem um processo longo, né, de expulsão dos palestinos e que vem concretizar com a criação do Estado de Israel. Essa criação, portanto, e até os dias de hoje, isso vem demonstrando, que é um processo de ocupação de um território, domínio de população e extração de recursos, quer dizer, gestão de recursos econômicos. Ora, espaço, população e utilização de recursos, colonialismo. A forma como é feito, né? Um novo colonialismo. Israel, num primeiro momento isso, num segundo momento ele aparece como um Estado que é muito conveniente para os interesses das grandes potências, principalmente para os Estados Unidos. Então, em 57, a Guerra do Suez, por exemplo, isso é muito importante, porque o Egito, já um Estado independente, passa, né, o canal de Suez passa dentro do Egito, onde trafegam mercadorias, né, e esse canal é de posse da Inglaterra e da França. O Nasser, presidente do Egito, um dos criadores do nacionalismo árabe, reivindica nacionalizar o canal de Suez. Muito bem. Entra em guerra contra a Inglaterra e a França. Por que Israel entrou? Então, a entrada de Israel, nesse momento, se configura de uma forma muito clara a associação com o colonialismo, né? Tanto é que muitos judeus que apoiavam o Estado de Israel mudam essa época. Ela foi um momento importante, inclusive, para a política interna de Israel, né? Muitos começaram, havia, né, uma esquerda sionista, deixou de ser, porque passou a ver como um aliado, um instrumento, né, do colonialismo. E depois, na Guerra dos 6 Dias, que está fazendo 50 anos esse ano, né, que foi 67, o apoio maciço dos Estados Unidos a Israel, né? Então, de lá para cá, isso só veio aumentando, né, o envolvimento, a articulação dos Estados Unidos com Israel, e, portanto, ele é uma peça-chave na geopolítica do Oriente Médio. Então, de um lado, com os palestinos é colonialismo, e de outro, na região, é uma peça importante para os Estados Unidos fazer o seu jogo ali com os países, né? É interessante que, como isso vem se dando, porque até a década de 79, né, ao lado de Israel, o maior aliado dos Estados Unidos era o Irã, né? Então, tanto é que hoje se sabe, com documentos norte-americanos, que a entrada do Irã para a produção de urânio enriquecido foi durante o Shah,
que era na década de 70, e estimulado pelo Nixon e o Kissinger. Tem várias cartas. E os Estados Unidos apoiando e vai todo apoio para a questão nuclear do Irã. Em 79 ocorre a Revolução do Irã, que é um divisor de águas. Né? Então, o país, o maior aliado dos Estados Unidos, até então um dos mais poderosos militarmente, etc., vai por outro lado. Portanto, solidifica mais ainda o apoio a Israel. Então, cada acontecimento em outras regiões do Oriente Médio justifica-se aumentar o apoio ao Estado de Israel. Ao Estado de Israel. E se nós trouxermos uma questão bem recente, e que é parte desse processo como um todo, nós vamos verificar toda a movimentação dos anos 2010 para frente, em particular as primaveras árabes. E ela pode significar tanto movimentos efetivos de contestatórios, mas também, muitas vezes, como uma imposição de uma agenda ou de uma pauta externa, exógena à região, de definição de quais são os marcos da democracia ocidental. Como é que você analisa essa questão a partir desses pontos? Olha, a Primavera Árabe, ou as revoltas árabes, melhor dizendo, elas são um momento dos mais importantes na história, eu diria, do Oriente Médio. Né? Norte da África e Oriente Médio. Porque começou de forma espontânea, movimentos populares não vinculados nem a nenhuma das duas grandes tradições até então existentes no mundo árabe. O nacionalismo árabe, do outro lado, e o islamismo, sem vínculo nenhum. Então, durante esse processo, como ocorreu com outras revoluções, outros atores começaram a participar também, a tomar força. Então, se a gente olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, Inglaterra e França, eles passam de um primeiro momento de espanto, não sabia como proceder. Boa parte do staff militar do Egito, quando ocorre, estavam nos Estados Unidos, que é uma ida frequente, eles não sabiam o que fazer. As declarações dos governantes norte-americanos era dizer que apoiava até o último momento o governo do Mubarak, do Egito. Quando eles perceberam que a mudança era inevitável, eles tentaram entrar. Né? Alguém disse lá, o trem está em movimento, não tem o que fazer, nós vamos ter que subir nele. Sarkozy, mesma coisa, com o caso da Tunísia. Então, ou seja, os países começaram a entrar de diversas formas. Então, seja ação governamental ou transnacional, não estatal. O que eu estou querendo dizer com isso? Começaram a apoiar alguns movimentos lá dentro. Né? Isso de forma diferente na Líbia, no Egito, na Síria, mas começaram a apoiar. E usar também os aliados da região, quer dizer, a Arábia Saudita, né, o Catar, o Bahrein, que começaram a financiar os seus grupos. Então, por isso que também é o título, Revolução e Contra-Revolução. Né? É a dialética da luta. Né? Então, alguns vão dizer o seguinte, alguns olham, acho que uma certa ingenuidade para todo e qualquer movimento popular e as suas consequências, eu acho que isso é equivocado. Né? De outro lado também, outros acham que quer dizer, colocam como se fosse algo maquinado, dirigido, né? Para chegar às suas consequências, que foram os golpes de Estado. Eu diria nenhum nem outro. Houve uma dinâmica e nesse processo, infelizmente, foi conduzido por um processo contra-revolucionário. Né? Eu lembro sempre das revoluções de 1848 na Europa, né? Que influenciou todo o pensamento de esquerda e mesmo liberal. Né? O Tocqueville vai escrever sobre isso. E em nenhum lugar os movimentos revolucionários chegaram ao poder. Só houve contra-revolução. Então isso não é para tirar a importância, né? A importância é outra coisa. Agora, sem dúvida nenhuma, no Egito houve um golpe de Estado, voltou o militar ao poder. Na Líbia, a OTAN interveio, uma intervenção militar, retirou o governo. Hoje não se sabe mais quem dirige a Líbia está esfacelada. Síria, idem, que é o pior caso. E nos outros países, aquilo que tinha uma leve movimentação popular não chegou nenhum desses casos. Né? Eles se anteciparam a essa contra-revolução. Mas o que é importante que a gente coloque é que isso não morreu. Né? Quer dizer, não é estático. Né? Isso continua a haver os movimentos, as dinâmicas dos movimentos, reprimidos, mas isso está em movimento. Né? Não dá para ver essa parte como algo que parou. E, portanto, é um outro momento. Como eu disse, eu acho que tem
três grandes momentos na história aí vou falar do mundo árabe, pega o norte da África e o Oriente Médio. A libertação do colonialismo, então a criação dos Estados nacionais, nacionalismo árabe, o Islã político, todas as suas vertentes, e agora esse outro momento, né? E eu acho que esses três, o nacionalismo hoje está muito em baixa, né? Esses três vetores são os que dão tom para a dinâmica do Oriente Médio, né? E não por acaso, onde está mais intenso o conflito, onde é o berço do nacionalismo árabe. Veja só, Líbia, que era o Muammar Gaddafi, Egito, Nasser, a Síria, o Assad, o Iraque, o Saddam Hussein, são onde o nacionalismo chegou ao poder, né? Nesses lugares, a disputa sempre foi maior com o Islã, com o islamismo, seja a vertente xiita, seja a vertente sunita. E nada olhar isso, essa coisa de conflito religioso, como se tivesse uma autonomia. É uma luta pela hegemonia na sociedade, uma luta pela educação, pela ideia internacional. Isso que é importante, porque o nacionalismo ele vai se vincular ao árabe. O islamismo ao muçulmano. Portanto, povos não árabes se incorporaram a isso. Daí a Revolução do Irã, que foi importante, né? O Irã é um país persa, né? População, a maioria persa, e aí ele acaba se articulando dentro do mundo árabe, né? E disputa o mundo árabe. Então, recentemente que nós temos visto aí nos jornais, que agora um boicote contra o Catar, né? Por parte da Arábia Saudita, estimulado pelos Estados Unidos. E por quê? Porque o Catar tem estabelecendo relações com o Irã, é muito próximo do Irã. E isso que é interessante, porque sempre se diz assim, o conflito entre xiita e sunita. E aí se insere no que eu estava dizendo. Quando um sunita aproxima de um xiita, é mau sinal para o Ocidente. É muito interessante isso. Tem algumas cartas que foram divulgadas agora dos comandos militares norte-americanos no Iraque. Então, entre 2006 e 2007, eles diziam assim, nós estamos vivendo o pior momento. Aí foram ver o que era esse pior momento. Que os xiitas e os sunitas estavam juntos. Né? Então, essa é outra dinâmica. Portanto, é uma dinâmica de nacionalismo e islamismo e, repito, e que as revoltas árabes trouxe uma outra perspectiva. Ela não se organizou, não se concretizou de forma clara até o momento, mas ela não vai passar nuvens brancas. Isso, com a intensidade que foi essas revoltas, não tem sentido que elas desapareçam completamente. Reginaldo, logo depois eu gostaria de adicionar que você tratou dos vetores e também tratamos de alguns atores, mas vou aproveitar a Mirella Acioli. Obrigado, Mirella, pela sua participação. Ela gostaria de saber, Reginaldo, qual historiador trata essa questão de dividir para reinar, o conceito de Maquiavel, no Oriente Médio? E se essa ligação entre as elites locais do Oriente Médio com as elites internacionais pode ser caracterizada pela teoria do imperialismo estrutural, por exemplo, do Galtung. Obrigado, Mirella, pela participação. Olha, primeiro, eu não me lembro, posso passar depois o nome, é um historiador francês, entre outros, e esse livro que eu estou indicando, ele tem um sentido interessante. Há uns 2, 3 anos atrás, eu recebo um mailing de um jornal libanês, o Daily Star, e lá estava o seguinte, olha, ontem na sessão do parlamento no Líbano, o Jumblat é líder no parlamento dos drusos, que é uma etnia, etc. Entregou um livro de presente para o Nasrallah. Nasrallah é do Hezbollah. E é esse livro. E eu fui atrás desse livro. E o recado e o diálogo do Jumblat e o Nasrallah é como se dissesse, olha o que eles, os europeus, nos colocaram. Por que a gente fica brigando aqui? Né? Então é muito interessante essa parte. Sim, é um imperialismo. Eu acho que tem a ver com essa questão do Galtung, mas eu acho que tem mais. Tem mais no sentido de que houve uma transformação
nesses últimos, vamos dizer, 10, 15 anos no Oriente Médio, uma transformação econômica de tal intensidade que não nega a questão do Galton, mas ela coloca em outro plano. O que eu estou falando? Vamos ver. Então, com a globalização, né, e a formação, por exemplo, de centros financeiros urbanos, serviços, né, quer dizer, ou seja, uma mudança estrutural na economia, ela levou ela se concentrou nos espaços urbanos. Né? Então, as cidades, mais particularmente, se tornaram o foco de disputa, o foco de domínio e o foco de disputa. O caso da Líbia é muito interessante. Quando acontece as revoltas na Líbia, boa parte das análises falava: a Líbia tem tantas tribos, enumerava até em detalhe as tribos, etc. Em um certo momento eu também comecei a olhar. E fui fazer umas pesquisas básicas econômicas do Oriente Médio, que é outra coisa, é difícil de obter. É a coisa mais engraçada. E aí fui lá procurar. População urbana da Líbia, 85%. Mais urbano que o Brasil. E o pessoal falando das tribos do deserto. Não tem sentido isso. Né? O PIB per capita da Líbia é alto também. Ou seja, a Líbia é uma sociedade que se modernizou. Egito, idem. Então, se nós olharmos as revoltas árabes, elas foram revoltas nas cidades. Né? O Cairo tem 18 milhões de habitantes, o Grande Cairo. Se olhar, foi 4, 5 cidades no Egito, 4, 5 cidades na Líbia. A Síria é um caso diferente. E, portanto, a Síria foi do meio rural para o urbano. E a Síria tem, no mundo árabe, um dos que tem o maior componente rural. Né, comunidades e tal. Então, essa ideia também na Síria de descentralização permitiu que essas lideranças locais se articulassem com o poder central, é mais difícil de derrubar. Mas voltando à questão. Então, essa parte do urbano, eu acredito seja importante. Então, eu tenho me utilizado mais de duas referências aí teóricas para aplicar o Oriente Médio, que é o David Harvey, nas discussões sobre imperialismo, e a socióloga Saskia Sassen, que trabalha com essa questão dos espaços urbanos enquanto centro, né, da globalização. Né? Mas eu acho que a pista é por aí. E são nessas cidades onde crescem, onde se articulam essas elites. Né? Então, é muito estranho esse negócio do Oriente Médio, né? Porque o petróleo é a commodity historicamente mais antiga, ainda no século XX, tudo de internacionalização, de transnacionalismo. E aí, ao mesmo tempo que se fala isso, olha para o Oriente Médio e fala o Oriente versus o Ocidente. Né? O negócio não tem sentido. A internacionalização da economia e a internacionalização das elites. Vamos pegar o caso do Bashar, coloca assim. Formação na França, os seus quadros é França e Inglaterra, a mulher do Bashar frequentava as altas rodas de moda de Paris. Então, criou-se uma ilusão, parece que são dois mundos separados. E isso é bom, tanto para a elite, essa narrativa, lá do Oriente Médio, como para a outra, porque parece que eles estão em confronto, eles conseguem articular as suas unidades. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Né? Eu aproveito para também mencionar aqui que eu tenho muito receio quando se fala em islamofobia. Né? Isso é outra coisa. Tem islamofobia? Lógico que tem. Só que a islamofobia pega para aqueles que estão na periferia. Né? Não tem islamofobia para a elite árabe que circula na Champs-Élysées em Paris. Tem nos banlieues, mas não na Champs-Élysées. Eu não me lembro se é o sheik do Catar ou do Bahrein, um dos dois. Tem mais propriedade na Inglaterra do que a rainha. Não tem islamofobia. Depois a gente pode conversar. Não tem islamofobia quando o Trump encontra, né, recentemente, o príncipe da Arábia Saudita que coloca um cordão de ouro no seu pescoço. Portanto, essa história do Islã, etc., é para alguns. É para a grande maioria que está excluída. Para esses outros, não há problema nenhum. Né? Então, isso é um ponto importante para discutir elites regionais e locais no Oriente Médio, um assunto pouco abordado. Nós temos aqui outra pergunta chegando do Victor Martins.
quais os impasses enfrentados pelas nações africanas do norte da África para a criação de uma confederação ou integração regional para além da União Africana? E também o Victor, que eu agradeço pela participação. O Victor parabeniza você pela exposição. Óbvio, está interessante. Justamente essa semana estava num seminário discutindo essa questão do norte da África, o Oriente Médio e as variáveis África, mundo árabe e africano. Norte da África, se você for no Marrocos, na Argélia, principalmente no Egito, fala assim, os africanos, eles não se consideram africanos. Né? Isso não é só na população, os próprios governos. Né? Então, se eu pegar Marrocos, Tunísia e Argélia, é muito mais, eu diria, mediterrâneo. Né? Que, inclusive, os europeus abarcam isso dentro da sua esfera de ação. Se eu caminhar um pouco, né, olhando lá no mapinha, Líbia, Egito, né, principalmente, na verdade, eles, politicamente, economicamente, eles estão boa parte no Oriente Médio. Né? A Líbia faz alguma conexão maior. Então, ou seja, essa ideia de integração é uma utopia, mas que não... Quer dizer, e é uma das utopias difíceis de ser realizadas, porque não tem a ver com a identidade, não tem a ver com a Constituição. Quando eu falei do Império Otomano, infelizmente, os impérios deixam suas marcas quase que eternamente, para o bem e para o mal. Então, ou seja, nós vamos pegar o norte da África e o Oriente Médio, eles têm uma estrutura política e econômica muito comum, muito semelhante, desculpa, e bem diferente da África subsaariana. Então, estão no mesmo continente, mas não há semelhança, né? Não tem aquilo que possa ter algum tipo de integração, muito difícil. Reginaldo, há um ator que, pelo impacto e pelo aquilo que a gente acompanha, é importante minimamente tratar dele aqui agora, que é o Estado Islâmico. Sim. Então, como que você insere nessa sua análise, então, refinada, como é que fica o Estado Islâmico, inclusive nessa perspectiva das elites locais e desse processo acentuado de urbanização e a atuação do Estado Islâmico, muitas vezes, em outras regiões, Sim. em outras... O Estado Islâmico é um fenômeno que precisa ser bastante estudado. E é interessante que, infelizmente, até agora não tem ninguém aqui no programa que se dispôs a estudar. Para além não são as variáveis religiosas. Primeiro é o seguinte, eles têm uma herança comum com a Al-Qaeda. Né? A parte ideológica é um ramo, né? Vem ao Nusra da Al-Qaeda. Mas eles vão distinguir de uma forma muito clara, muito radical da Al-Qaeda e de todas as outras organizações. Eu vejo o Estado Islâmico como algo muito diferente. Por quê? Ele conjuga as seguintes questões. Ele ocupa um território, gera esse território, tal qual um Estado. Né? Então, se você olhar, ele já teve, eu não sei agora no momento, eles não sabem, mas cerca de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas sob sua gestão. Um espaço que equivale ao tamanho da Jordânia, o território, com petróleo e hidrelétricas, e várias comunidades e cidades, etc. Portanto, gerir isso não é qualquer coisa. Né? Então, essa é a primeira coisa. Ao mesmo tempo que ele faz essa gestão e tem combates militares frente a frente com as forças regulares do exército iraquiano, sírio e de outros, ao estilo clássico, que você conhece mais do que todos, ele também faz as ações de guerrilha e de terrorismo. Né? Então, ele conjuga esse tipo de ações. Então, quando acontecem as ações terroristas na Europa, é que chama atenção. Estou falando nós aqui no Ocidente, passamos a notar que existe o Estado Islâmico quando tem ação na Europa. Mas a fonte, né, de domínio, de recurso, é o espaço. Né? E se você olhar no mapa,
quando ele toma o espaço, ele não toma de forma homogênea, ele toma principalmente pelas vias de comunicação, que eles saem rápido. Então eles, é uma malha, parece uma teia de aranha, assim, onde eles ficam. Então, é essa característica. O que eles fizeram na prática? Inclusive eles dizem, a Al-Qaeda enganava os islâmicos, todos os outros islâmicos. Eles articularam a guerra do Iraque com a guerra da Síria. Eles foram os únicos que fizeram. Eles conectaram as duas guerras. E ao fazer a conexão, eles se diferenciaram das outras, porque a questão é o seguinte, várias organizações, por que eles se destacaram em tão pouco tempo? Porque ele começa a aparecer 2012, 2013. É recente. Né? E ele vem de uma forma assim assustadora. Toma Mossul, né? Que é a segunda maior cidade do Iraque. Né? A proporção de militares e de milícia do Estado Islâmico era 1 para 20. Como é que eles tomaram isso? Então, ou seja, eles têm, eu estou destacando tudo isso, que eles têm um sentido de organização política e econômica muito forte. Muito forte. A parte de comunicação deles é de primeira. De primeira. Os analistas falam das edições que eles fazem na produção. Ou seja, é um ator que, embora ele não tenha condições de manter por bom tempo o domínio territorial ali na região, difícil, né? Ele não vai sumir. Ele não vai sumir. Ele tem uma inserção muito forte. Estimam em cerca de 30 mil a 35 mil homens armados. Né? E eles não combatem porque são islâmicos, eles recebem, né? Eles são pagos. Né? Então, o que leva alguns fazer a conjectura, e eu concordo, de que quem está por trás, né? Não aparece nos discursos, mas que tem nessa estrutura, são os ex-combatentes do Saddam. Ex-combatentes, ex-funcionários. Né? Por quê? Para você manter isso, você tem que ter um conhecimento muito grande do mercado ilícito na região. Isso, quem adquiriu a expertise foi esse pessoal do Saddam. Petróleo, energia elétrica, etc. Então, veja, não é simplesmente aquele discurso que a gente vê o líder, que é o Ali Baghdad. Né? Então, o Estado Islâmico, ele veio para ficar, para causar problemas. Né? E agora, só concluindo, é o que chama atenção. Agora tem um negócio que agride o bom senso. Né? Eu não conheço ninguém que apoie o Estado Islâmico. Mas eles estão lá, então eles estão contra a Rússia, contra os Estados Unidos, a narrativa, né? Contra a França, contra a Inglaterra, contra Israel, e ninguém ganha. Eu falo para os alunos, acho que é o ator mais poderoso da história do mundo. A Adriane Almeida, obrigado Adriane, aqui do nosso programa. Ela pergunta, Reginaldo, na sua opinião é válida a expressão, entre aspas, terrorismo islâmico? E até que ponto faz sentido caracterizar o terrorismo desta forma? Tá. Veja só, quando a gente fala terrorismo e coloca uma adjetivação, a gente fica pensando, a motivação, será que eles estão fazendo terror por motivo da religião? Será que é o objetivo? Não só o Estado Islâmico, mas os outros, está demonstrado que não tem absolutamente nada a ver com o islamismo. Eu vou dar os dados rapidamente. Primeiro, 85% das vítimas são islâmicos. Então, eles visam a população islâmica. Portanto, ele denota muito mais uma luta interna de poder do que propriamente na questão da religião. E não é só sunita contra xiita, entre os sunitas também. Então, esse é um dado importante. O outro, você pegar percentual da população. Né? Se a gente for computar isso, né, no âmbito, né, dos islâmicos no mundo, é uma percentagem ínfima. Né? Agora, você pode dizer, mas são organizações, aí sim, que reivindicam a inserção no Islã, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Olha, não poderia ser de outra forma. E a melhor maneira de obter apoio, consentimento, motivação é a religião. E principalmente após a crise do nacionalismo árabe. Né? Tanto o nacionalismo árabe como as esquerdas perderam, ficaram para trás.
Se olhar para a Palestina, até final da década de 70, o movimento palestino era laico, predominantemente laico e de esquerda. Não tinha o Hamas, por exemplo. Né? Então, isso é uma ascensão que veio. E quem apoiou isso? Os Estados Unidos. Né? Quando ocorre a guerra do Afeganistão, que é outro vetor importante para o Oriente Médio, na final da década de 70, os Estados Unidos vai dizer, vamos apoiar os afegãos islâmicos contra os materialistas ateus. Parece que faz muito século isso, mas foi esse apoio. E várias das pesquisas que foi feitas sobre motivação, isso é muito interessante. Uma que mudou toda a área de pesquisa é do Robert Pape, da Universidade de Chicago. Quando começa a acontecer os atentados suicidas organizados pelo Hezbollah no Líbano, na década de 80. E aí se associa até hoje o Islã com suicídio, etc. O Pape diferenciou o que era organização e o que era motivação individual. O que ele fez? Foi lá para o Líbano e foi fazer o levantamento da vida dessas pessoas. Foi uma grande surpresa. 50% a 55% dos suicidas eram marxistas. Uns 20% de islâmico e os outros cristãos. Toda a ação foi organizada pelo Hezbollah, que é uma organização islâmica. Mas a motivação dos indivíduos é outra coisa. Né? Se lembrar dos ataques suicidas dos Tigres Tamil, né, no Sri Lanka, eram maoístas. E eles vêm antes do Hezbollah. O Hezbollah se espelha nele. Né? Então é isso. Agora, como eu estava dizendo, o Islã, né, a religião, faz parte da vida das pessoas. Desde que ela levanta até o momento que ela é diferente das nossas religiões ocidentais, que tem por mais se diga, não uma certa cisão da esfera pública, a esfera privada, não é. Então, portanto, a melhor forma para essas organizações chegarem às pessoas, mobilizarem, dar motivação, é isso. Mas, apesar de tudo isso, a grande maioria rejeita todas essas organizações. Todas elas são rejeitadas, não tem apoio popular. Os milhões de refugiados que saíram da Síria, saíram por quem? Por ações do governo, do Bashar e pelo Estado Islâmico. Se você entrevistar os refugiados que estão aqui no Brasil, eles vão dizer isso. Os Estados corremos pelo Estado Islâmico de um lado e alguns outros pela repressão do governo. Muito bem. Muito obrigado, Reginaldo. Foi uma análise muitíssimo bem feita. Nós precisaremos de outras tantas janelas para aprofundarmos ainda mais e ampliarmos, que há outras tantas questões que não houve tempo para abordarmos hoje. Agradeço a todos os participantes, a nossa equipe de apoio, ao nosso convidado, o professor Reginaldo Nasser, e até a nossa próxima edição.